Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na terceira aula do nosso curso, né, Casado e Feliz. E hoje a gente queria falar sobre companheirismo, né, que é uma das peças fundamentais para o casamento de sucesso, né, é sobre o companheirismo. E falando de companheirismo, a gente lembra de alguns personagens da Bíblia. E hoje eu quero destacar Priscila e Áquila, né, que tem um exemplo muito grande de companheirismo, né? Os dois estavam juntos sempre, né? Eles estavam juntos servindo ao Senhor, né? Ajudando Paulo, né? E tinham uma igreja na sua casa, né? E eles sempre pregavam o evangelho juntos, sempre fazendo a obra do Senhor juntos, né? Então eles são exemplos de companheirismo pra gente. E nessa aula a gente vai aprender sobre fundamentos do companheirismo no relacionamento e também no ministério. Todo mundo quer saber como se envolver no ministério casado. A gente conhece muitas histórias aí de gente que estava bem casado, mas entrou no ministério, acabou o casamento. A culpa é do casamento ou é do ministério? Não, é das pessoas que não se prepararam. Então, a aula de hoje é voltada para você que quer desenvolver seu ministério, para a pessoa que você é casado ou se você está solteiro ainda, para você se preparar. Uma dica que eu quero dar, que eu já até coloquei lá no nosso Instagram, é você convidar a pessoa que você está namorando para assistir esse curso. Se ele disser, não, tô muito afim não, você pode saber, tá muito afim de casar com você não. Mas se a pessoa se interessar, é um bom sinal. Então, essa aula nós vamos falar sobre Priscila e Áquila. São um casal para a gente conversar, que é referencial para mim, tenho certeza para o Wayne também. Então, não se esqueça, deixa o seu like aí, compartilhe com as pessoas, escreva aí suas dúvidas, porque a aula hoje vai ser muito boa. Companheirismo, né? Companheirismo no latim, o significado é companis, ou seja, dividir o pão. É o que a gente fez, né, no começo, algo simbólico, né? Mas companis significa que você vai dividir o pão com aquele, né, que você está casado. É o companheiro, né? Então, geralmente quando a gente fala assim, aquele ali é só um companheiro, talvez a gente não entende que um companheiro é mais importante do que um amigo. Companheiro é aquele que divide o pão, que come o pão. A gente sabe que na tradição judaica era sagrado esse momento de comer, tanto que a ceia é um momento de compartilhar. Então a gente vê que para o judeu comer junto era algo muito importante, muito íntimo. Jesus disse, olha, alguém que come do meu pão vai me trair, ou seja, era uma traição muito forte. Então, companheirismo significa estar junto. E a gente vai falar sobre Priscila e Áquila hoje, porque casamento tem a ver também com ministério, não tem a ver só com vocês. Eu e a Wayne, a gente trabalhou durante quase 7 anos numa mesma instituição, na Missão Vida. A gente trabalhava junto. Alguns casais ficavam assim abismados. Nossa, como vocês conseguem trabalhar junto? Tá certo que não era na mesma sala, mas a gente passava o dia todo junto. Ela estava numa sala, eu estava na outra, e a gente compartilhava as coisas. Mas a gente, graças a Deus, não que eu me lembre, a gente discutiu. Mas a gente já viu cada casal brigar e nem trabalhava junto. A gente lembra de gente que fala assim, nossa, se eu trabalhasse com o meu marido, era briga todos os dias. Então são pessoas que não eram companheiras. Então a gente tem essa certa experiência de trabalhar junto. E na igreja a mesma forma. Então às vezes a galera se junta para, vamos cuidar de uma igreja. Dá conflito. Você lembra de algum casamento que deu problema no ministério, não é? Então isso acontece muito. E Priscila e Áquila são um exemplo porque é engraçado que em Atos e também em Romanos capítulo 16, versículo 3, vai falar sobre Priscila e Áquila. E eles são pessoas que estão trabalhando na obra, só que o nome da Priscila vem primeiro. Sabe por quê, Wayne? Porque talvez ela é a mais importante. Todas as vezes que vem o primeiro nome é de importância, né? Quando vai falar os discípulos, sempre vai começar Pedro, João, Tiago e o último sempre Judas. Possivelmente, Priscila era mais importante, fazia mais coisa, liderava mais do que o seu marido Áquila. Antes eu achava que Áquila era mulher, nome estranho, mas é um nome masculino. E a gente vê que Priscila, mas mesmo assim estava com seu marido, sempre vai falar Priscila e Áquila, nunca só Priscila, nunca só Áquila, ou seja, eles estavam juntos, sempre unidos. E casamento tem a ver com unidade, com companheirismo. Sim,
né? Como ele falou, né? Eles estavam sempre juntos, né? Priscila e Áquila sempre estavam servindo juntos ao Senhor e tudo que eles faziam juntos. E hoje eu quero falar 3 dicas para vocês, né? De coisas que a gente aprende com isso, né? E compartilhar, né? Estar junto, não é que você vai ficar sempre junto com o seu cônjuge, né? Tem que ficar grudadinho. Isso, não é sempre que você agora tem que tudo trabalhar vai fazer junto. junto. Isso, né? Não é que deu certo pra gente, né? Que vai dar certo pra vocês, né? A gente conviveu o tempo, né? Estudou junto, trabalhou junto. É verdade, né? estudamos juntos. Né? Estamos tudo junto, né? Na igreja, servindo juntos, né? Mas não quer dizer que isso, né, vai servir também pra você. Então, não é que você faça tudo junto com o seu cônjuge, né? Mas é você querer o melhor para ele, né? Fazer por ele, né? Então, tudo que você for fazer, que você faça por ele, né? E vice-versa, né? Que vocês possam fazer sempre para agradar o outro, né? E não só para estarem sempre juntos, né? Não só fazer as coisas juntos. Até mas porque sempre... a gente conhece também casais que estão juntos, mas parece que estão separados. É verdade. Estar junto não significa presença física, significa o mesmo sentido, o mesmo propósito. Então isso é estar juntos. Isso. E a segunda atitude que a gente quer falar sobre companheirismo é compartilhar. Gente, é um erro meu e eu tenho tentado corrigir, é compartilhar tudo da minha vida. Um casal, ele não pode ter segredo, não existe segredo do seu celular. Isso não é um bom relacionamento. Não existe senha pessoal, não existe os seus sonhos. Existem casais, por exemplo, que tem o seu dinheiro e a esposa tem o seu dinheiro. Tá, a gente até entende, respeita, mas né? A gente até respeita, mas eu e a Wene, a gente só tem um caixa único. A gente junta tudo, paga as contas, sobrou para todo mundo. Tá faltando para todo mundo. Então, tem até uma imagem engraçada do cara, né, que disse que estava junto com uma mulher. Depois de uns 4 anos, sei lá, alguns anos, ele pagando aluguel, depois descobriu que a casa era da mulher, né? Pagava aluguel para a própria mulher. Então, a ideia do relacionamento não é essa, é compartilhar tudo. E compartilhar tudo significa compartilhar sonhos. Você já compartilhou, você que está casado, o seu maior sonho? Olha, eu tenho o desejo de tal coisa. Por mais bobo que seja, você precisa compartilhar. Então, eu já compartilhei para a Wene meus desejos, ela compartilhou o dela. Você tem que compartilhar suas tristezas. Fala assim, ó, hoje eu não tô bem não. A gente faz muito isso. Às vezes pra gente não... poupar, né? Que às vezes poupar o outro, aí a gente não demonstra, né? Mas a gente tem que entender que o outro, ele tá aqui por você, né? Então o casamento, ele é uma união que você pensa no outro, não em você. Então, quando ele tá triste, você precisa saber. Quando eu tô triste, ele também precisa saber. Porque é ele que vai te ajudar, né? É ele que tá do seu lado, é ele que tá ali para te apoiar. Então, compartilhar, né? Em tudo mesmo, né? Compartilhar dores, compartilhar tristeza, compartilhar alegrias, conquistas, né? Compartilhar dinheiro, compartilhar coisas maravilhosas, viagens. Como é maravilhoso, compartilhar, né? segredos, compartilhar erros. Olha, eu errei nisso. Compartilhar isso é coisa de maduro. Compartilhar suas fraquezas. Compartilhar, olha, eu não consigo. Olha, tem muitos casais que não se conhecem, porque não se compartilha, não conhecem um ao outro. Uhum. Estão casados, mas solitários. Isso é uma frustração. Isso é uma frustração. Nessa pandemia mesmo, né, como todo mundo já viu, houve bastante divórcio, né? Porque os casais não se conheciam, né? Viviam uma vida superficial, sem conhecer verdadeiramente um ao outro. E quando, né, teve a oportunidade de conviver, né, de estar perto, né, de estar junto, e aí eles se estranharam, né? Viram que... mas eu tava casado com essa pessoa? Não conhecia verdadeiramente aquela pessoa. Por quê? Porque não compartilha, porque não mostra quem ele realmente é e não conta, né? Não conta com seu cônjuge. Então esse é um grande problema. Então a gente precisa compartilhar. Você precisa, como a Wendy falou, não poupar o outro. Quando você está tentando poupar, você está privando a pessoa de te ajudar e você está privando também a possibilidade de Deus usar essa pessoa. O casal, ele tem que ser essa ligação, que é o terceiro tópico sobre companheirismo, que é ser suporte.
é isso? E é importante demais, né? Essa terceira dica nossa, que é ser suporte um para o outro, é muito importante, porque eu falo do nosso relacionamento, né? Como o Paulo Henrique tem sido meu suporte, né? Desde que a gente se conheceu, ele tem sempre me impulsionado a fazer as coisas, né? A melhorar e principalmente melhorar espiritualmente. Tá, né? aqui é uma vitória. Tá aqui é uma vitória, gente, vocês não têm noção. E já tá falando muito bem, né? Da vergonha que eu tenho, mas mesmo assim, né? E eu só tô aqui por causa dele, porque ele foi meu suporte, né? E ele me incentivou, ele me ensinava, né? Me incentivava a orar, me incentivava a cantar, me incentivava a fazer essas coisas todas. E ser suporte, a gente fala assim, nossa, tem que suportar essa mulher chata. Não, suporte é aquela ideia de que algo tá caindo e ele se segura. É um suporte, ele segura. Suportar é isso, é quando alguém tá caindo. Por isso que vai falar, olha, é melhor ser dois, né? Do que um. É melhor porque se alguém tiver frio, o outro esquenta. Se alguém tiver caído, um levanta. Então a ideia do casamento é esse que você levanta. Por que alguns casamentos não dão certo? Porque quando o cara cai ou a mulher cai, em vez dele suportar, ele faz pisar e fala assim, tá vendo? É isso aí, você merece isso. Então, são casamentos egoístas. Não ajuda, né? A pessoa faz denegrir o outro, né? Não entende, né? Às vezes a pessoa falhou com ele e ao invés dessa pessoa entender e ajudar e tentar, né, compreender o seu cônjuge, não. Ela faz destruir, né? Ela faz não, você não presta, você não vale nada, né? Mas não é assim que funciona, né? A Bíblia nos ensina que a gente tem que amar um ao outro e que a gente tem que respeitar e a gente tem que ajudar um ao outro. Então, é nos momentos de dificuldade que um tem que ser suporte do outro, né? Um tem que ajudar o outro em oração. Se a gente está desanimado hoje, né? Se a gente está com preguiça, o outro tá lá para animar, né? Tá lá para te fortalecer. Se você chega do serviço cansado, né? Grilado, às vezes com seu patrão, né? Aí você espera do seu cônjuge o quê? Que ele vai te ajudar, que ele vai te dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né? Então o relacionamento é esse, né? O compartilhar, o suporte é esse. Por que tem algumas pessoas cansadas e infelizes? Porque ela está cansada de sempre fortalecer o outro. Ela não recebe nenhum retorno, né? Então quando ela precisa, ela não tem uma mão estendida. Então se você que está vendo esse curso, pense bem, será que você é a pessoa que fortalece ou só é o que é fortalecido? Porque se você fortalece, parabéns, Deus te dê força. Mas se você só é fortalecido, você precisa parar, opa, peraí, eu preciso fortalecer também o meu cônjuge. Então você que está solteiro, você precisa conversar isso. Você precisa olhar, porque querendo ou não, alguém vai ser mais forte espiritualmente. É inegável isso. Como nós falamos de Priscila e Áquila, o que dá a entender em todos os textos é que Priscila destacava mais do que Áquila. Só que ele não ficou grilado, não. Ele teve entendimento, Priscila está destacando mais do que eu, sem problema. Porque é uma outra coisa, casais que têm ciúme um do outro, do sucesso do outro. Em vez de se alegrar, não, eu quero ganhar mais que a minha mulher, ou nossa, ela é mais inteligente, ela é mais formada. A gente vê casais que têm o quê? Ciúme do outro, do sucesso Tem do outro. conflitos, né, seríssimos, porque o homem às vezes não entende se a mulher ganha mais, né, se a mulher ela tem um cargo melhor, né, um cargo prestigiado, e o homem não entende às vezes isso, né, que normalmente sempre é o contrário, né, mas quando acontece algo assim, tipo, dessa forma, as pessoas normalmente têm resistência, né, e há isso no casamento também de muitas pessoas, e elas não conseguem lidar com esse tipo de situação, porque tem ciúmes, né, tem inveja, às vezes, e isso jamais, né, deve acontecer no relacionamento, né? Os dois precisam crescer juntos, mesmo que um ganhe mais que o outro, mesmo que um seja mais inteligente que o outro, mais pode usado ser mais que o inteligente, outro. mas um pode ser mais inteligente numa área, mas o outro pode ser mais amoroso, né? Um pode ser mais educado, o outro pode ser mais ajudador, então, tipo, um complementa um ao outro, né? E agora, então a gente falou sobre companheirismo no relacionamento. Se um relacionamento é forte, então automaticamente no ministério vai fluir. Gente, eu ou N, nós não fizemos curso para liderar as pessoas, curso de casais para serem bons pastores. Não, porque a gente estava se melhorando. Quando a gente entrou no ministério, tem as dificuldades? Tem, mas a gente não ficou, nossa, agora nosso casamento acabou, nossa, agora roubaram o nosso tempo, nosso amor esfriou. Nada disso. Por quê?
Isso tem a ver com companheirismo antes do ministério. Você não tem que ser o pastor que trata bem a sua mulher que é pastora. Você tem que ser o cara que trata a sua mulher bem, independente do seu título, do seu cargo. O problema é que muita gente vive de fachada. A gente tem falado nessa tecla, batido nessa tecla bastante. Gente que vive de fachada. Então, esse é o problema. Então, nós falamos aqui sobre companheirismo no seu relacionamento. Tem a ver de compartilhar, tem a ver, né, de ajudar o outro, de ser suporte, e tem a ver de ajudar o outro estando junto ou não, tendo o mesmo propósito. Isso tem a ver com o relacionamento. Agora nós vamos falar sobre os princípios do companheirismo no ministério. Então, se liga aí. E agora eu quero falar com vocês sobre o companheirismo no chamado, né? E isso aqui eu posso dizer que a gente é mesmo, né? Companheiro, principalmente de chamado, né? Porque quando a gente se conheceu, né? A gente já falava sobre os nossos projetos na igreja, né? Com Deus. E os meus pensamentos sempre foi de ser missionária, né? De fazer trabalhos missionários, né? Seja onde for. Essa era a minha ideia, né? Eu tinha uma paixão muito grande com isso. E o Paulo Henrique, ele já tinha um chamado mais pastoral, né? Para pastorear uma igreja, né? Uma igreja local. E aí a gente orou, né? E Deus tocou no nosso coração, né? Que a gente começaria um trabalho de uma igreja, né? Então eu resolvi apoiar ele, né? Como Deus falou com a gente, e a gente tá junto, né? Nessa igreja já tem uns aninhos de caminhada aí, né? Com essa igreja, né? E Deus tem abençoado, porque eu estive, né? Apoiando o sonho dele, né? Porque nem sempre todo mundo tem o mesmo chamado. Às vezes vai ter conflitos e a pessoa tem que saber lidar, né? Então, falar para o Wayne, vamos fazer isso, se Deus quiser uma outra coisa, que está no seu coração, Ele vai preparar. Então, a gente tem que saber conciliar. Difícil é quando são ministérios totalmente opostos, né? Então, são coisas para a gente pensar. Então, o companheirismo chamado tem a ver não só porque a gente conhece. Por exemplo, o cara tem o chamado pastoral. E a mulher, ela não é obrigada a ser pastora, mas ela tem que ser companheira. Mas tem umas que só estão lá. É o jeito, né? Você vê na cara que a pessoa vai assim, nossa, eu não aguento isso. E isso dá problema. E aqui, né, é diferente. A nossa igreja mesmo, né, eu não acredito, né, nesse negócio de pastora, né? Assim, a gente não tem essa linha, né? Mas eu tô, né, totalmente apoiando o chamado dele, né? Eu posso não ser pastora, né, lá na frente, mas eu tô nos bastidores, né? Ajudo em tudo, né? Se for agora, né, como eu tô tendo mais coragem, se for para dar uma palavra, eu dou uma palavra, se for para cantar, eu vou lá e canto, né? Se for para tocar, eu vou lá e toco, né? Arrumar, decorar, a gente sabe de tudo, né? A gente tava até brincando no Réveillon, né? A gente agora pode trabalhar até de decorador, que a gente sabe mexer com tudo, né? Então... E acaba que a pessoa vai deslanchando e às vezes ela vai descobrir o ministério dela no meio da caminhada. É verdade. Né? Então a Wayne deslanchou, faz as coisas, né? Começou apoiando e agora eu acho que eu tô mais apoiando ela do que ela me apoiando. Então são coisas assim que precisa ser companheiro. Então, como a gente falou, reforçando, tem gente que tem um chamado missionário para ir viajar, mas o cônjuge, seja marido ou mulher, fala, não, eu quero ficar aqui, e aí tem briga, nunca dá certo, e quando vai com o cara amarrado, vai achando ruim, quando tem problema lá, joga na cara, depois se frustra, não quer mais saber da igreja, se frustra com Deus. A gente está, assim, vacinado contra isso. Então você que está querendo casar, que quer fazer algum trabalho, você precisa conversar. Sim. Precisa conversar no namoro. E precisa, a gente, né, que está apoiando um chamado do seu cônjuge, a gente precisa ser o principal intercessor, né? É importante demais você interceder por ele, né? Mesmo que às vezes aquilo não é o que você queria fazer, né? Mas ore, né? Ore, peça a Deus, peça para que Deus conforte, né? Para que Deus te direcione também, né? Para que vocês estejam juntos fazendo o seu propósito e seja um intercessor, intercessor do seu cônjuge, né? Naquilo que ele estiver fazendo, porque as suas orações são importantíssimas para o chamado, né, do seu cônjuge. É importante demais. Agora, uma coisa que é problema também é, às vezes, quando a pessoa também só se dedica naquilo, né? Nesse chamado, ela acaba esquecendo da sua família, ela acaba esquecendo dos seus filhos, da sua esposa, né? Então, ou do seu esposo, né?
né? Às vezes a mulher é que está nesse chamado, né? Então, assim, é muito importante também tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa se deixa levar demais só pela obra de Deus, mas acaba que ela deixa a desejar na sua casa e às vezes acaba criando um problema muito grande. E às vezes a pessoa também está preocupada, tão preocupada com a obra, que ela esquece até da sua vida mesmo espiritual. Isso acontece demais, as pessoas acham que não só por estar fazendo a obra, ela está bem com Deus, não, mas às vezes ela esquece de buscar o Senhor, porque ela está preocupada em fazer, e às vezes ela não se enche de Deus. E o companheirismo é justamente para o outro sinalizar. Às vezes a gente está tão cego e você tem que, cuidado. Então, o companheirismo no ministério tem a ver com um alerta. Então, falando sobre isso, que tem a ver com esse segundo tópico que a gente quer falar, sobre os alertas necessários. Então, você ora, mas você precisa ser um orientador. O problema que acontece, a gente conhece muito, às vezes a mulher está muito envolvida na igreja e deixa o cara, e vai deixando. E às vezes o cara não é crente, às vezes o cara é um crente mais ou menos, está no processo de transformação. Ele vai jogar na cara, e isso vai dar problema no casamento dessa pessoa. Então, a recomendação que Paulo vai dizer sempre nas cartas pastorais é o quê? Cuidem da sua casa primeiro. Primeiro você tem que pôr a sua casa em ordem. Primeiro você tem que cuidar da sua família. Então, o cônjuge, ele precisa ser o orientador, chamar atenção. O problema é quando o cara não tem, ou a mulher não tem a sabedoria, ele vai jogar na cara. Recentemente, a gente ouviu uma história triste de uma pessoa que estava tentando voltar para a igreja. Eles eram um casal que estava na igreja e ele tentou voltar, ele estava bebendo, e aí ele começou a ir na igreja e a mulher falou assim: você está indo demais para a igreja, tem alguma mulher lá? Cara, isso foi a gota d'água pro cara. Falou assim: a partir de hoje eu nunca mais volto para a igreja. Aí passou o tempo, a mulher foi para a igreja, chama o marido e agora o marido não quer. Por quê? Não sabem corrigir, não sabem orientar. Por isso, um companheirismo é chamar atenção e saber chamar atenção. Por exemplo, às vezes a UN me chama atenção: olha, cuidado com isso daí, cuidado com as suas palavras. O companheirismo tem a ver com orientação. Por exemplo, às vezes algumas palavras que eu falava na pregação incomodavam a UN. Então no final do culto eu falo: não use essas palavras não. A maioria das vezes ela tinha razão. Algumas falavam: não, estou tentando atrair as pessoas. Mas isso é importante, não é só o teu caso, o cônjuge que aplaude, que te elogia, não. Cuidado, como é que está a sua vida espiritual? Então, às vezes, precisa isso no casamento. Eu acho que a gente não está orando muito. Como a Wayne falou, destacou essa parte importante da vida espiritual. Gente, o casal, e vai ser umas próximas aulas que a gente vai falar sobre a vida espiritual do casal. O casal precisa ter uma vida espiritual sólida, tanto junta como particular. Então, falando sobre companheirismo no ministério, tem a ver com isso, tem a ver com ajudar e orientar o casal, né, um ao outro. Sim, né, é muito importante mesmo isso que ele estava falando, né, que a gente precisa ajudar um ao outro, né, em oração, né, em orientação, né, e como ele falou também sobre casais que, né, o julgo desigual, né, que acontece muito, né, eu sei que às vezes, né, a pessoa não pensou nisso, né, antes de casar, mas acabou casando, né, e o plano de Deus jamais é que um casal se separe, né, então você precisa orar, você precisa falar para ele com amor, com sabedoria, né, e sempre chame, sempre fale de Deus para ele e ore, que é o mais importante, gente. A oração, ela move o coração de Deus, é importante demais, porque Deus, ele ouve a oração mesmo, né? E por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que às vezes o seu cônjuge, né, você acha que é impossível dele voltar para a igreja, né, ou ir na igreja, né, aqueles que ainda nunca foram, mas nunca desista, porque se você orar e crer, Deus, ele faz. Ele faz e você não pode desanimar, mas tenha sabedoria, né? Não seja aquela mulher rixosa, não seja, né, aquele homem difícil de lidar, porque isso só vai fazer com que as pessoas se repilem, né? Elas não vão querer conhecer esse Deus. Se você é uma pessoa difícil, uma mulher rixosa, que homem que vai querer conhecer um Deus que tem essa mulher, né? Se você tem Deus, você não deve ser essa mulher. Se você tem Deus, você não deve ser esse tipo de homem, né? Homem grosso, homem mau, porque senão o
seu cônjuge não vai querer conhecer esse Deus que você serve. Eu lembrei de uma história aqui engraçada e que foi real. Um casal vivia muito brigando, a mulher tentando levar o cara para a igreja, o cara alcoólatra, e a mulher durante anos lutando e o cara não ia na igreja. E aí a mulher chegou no pastor e falou assim: pastor, não aguento mais essa situação, o cara não converte. Aí o pastor, já saturado com a situação, falou assim: deixa eu te dizer um negócio, faz uma campanha durante um mês, não responda seu marido. Durante um mês sirva ele como você nunca serviu. Na hora que ele falar alguma coisa, tenta agradar o seu marido durante um mês. E ela falou: vou fazer isso. Então durante um mês, ela calada, ele falava as coisas e ela sem responder, fazia de tudo, obedecia, levava, e ele ficou espantado. Chegou num domingo, ela caminhando para ir para a igreja e falou assim: ó, tô indo para a igreja com você. Ela se encheu de alegria e foi adorando a Deus, e eles foram para a igreja. O pastor foi lá, pregou um sermão, ele foi lá na frente: quero aceitar Jesus. E o pastor assustado, e ela: o que foi? A resposta dele é interessante: olha, eu sei de uma coisa, que Deus transformou minha esposa, e esse Deus que fez essa mulher ser transformada é esse Deus que eu quero servir agora. Então é uma história assim que é engraçada. Essa história é engraçada, que ele fala assim: o Deus que fez essa mulher ficar calada. Ele esqueceu de contar isso daí. Se Deus conseguiu calar minha mulher, eu quero servir esse Deus, porque ele pode transformar qualquer um. É uma história muito engraçada, mas o quê? Foi um ato verdadeira. de sabedoria. Né? E aí ele começou a experimentar a Deus e mudou a vida dele. Então são atitudes. E a terceira coisa que a gente quer falar é sobre o prazer do casal no ministério. Gente, a gente precisa ter prazer. De falar assim: nossa, que bom que eu estou te servindo. Que bom. Eu imagino Priscila e Acres estavam recebendo as pessoas na sua casa. Não era ir lá na igreja no domingo e vamos lá 1h30. Nada disso, era na sua casa. Eles tinham prazer. E tinham prazer porque o próprio Paulo vai dizer o quê? Vocês correram o risco de serem presos por causa do reino de Deus e por minha causa. Gente, eles estavam fazendo esse risco, porque eles tinham prazer. O problema de alguns casais no ministério é que eles fazem por obrigação, uma parte ou da outra. Mas quando o casal tem prazer, tem as dificuldades, tem os dias assim que um tá chateado. E já teve dias que eu falo: não, Wayne, você tem que tá dando certo, não. Aí vai e anima. É o problema quando os dois estão desanimados. Aí é difícil, aí os dois têm que correr para Deus. Mas um vai animando o outro, e aí tem as dificuldades, mas aí você caminha. Porque você tem prazer. Aí quando você se alegra, fala assim: olha a pessoa que a gente ajudou, olha o casal que a gente ajudou. Isso é bom. É importante demais, gente, tá? Ter prazer no ministério, né? Ter prazer nisso daí é importante demais, gente. Eu falo de nós mesmos porque a gente ama aquilo que a gente faz. A gente ama mesmo, né? A gente não vai pra igreja por obrigação, a gente não é porque a gente é pastor, não. Não, a gente faz porque a gente ama mesmo, né? Não tem uma coisa que eu amo mais do que servir ao Senhor, do que você tocar para adorar o Senhor, do que você cantar para adorar o Senhor, né? Fazer as coisas para ajudar as pessoas. Então, assim, é maravilhoso. Então, quando os dois estão no mesmo propósito, tudo flui, né? E Deus abençoa. Tanto é que a gente recebeu tantas coisas de Deus, tantas bênçãos maravilhosas de Deus, porque a gente está junto, se dedicando junto, né? Ofertando o nosso tempo, né? Pelo menos a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Tem uma música que eu gosto demais, né? Eu amo muito, é uma música do PG, que ele fala, né, de entregar, não quer entregar uma parte do tempo, né, mas o melhor tempo dele, né, o tempo todos os dias da semana para o Senhor. Então a gente tenta fazer isso, né, na nossa vida, no nosso lar, né, no nosso tempo. A gente tenta sempre entregar o nosso melhor tempo para o Senhor, né, as nossas ofertas, né, de amor, de entrega totalmente. Isso, né, isso faz parte do amadurecimento do casal. Porque o casal está pensando em outros casais, está influenciando. Talvez eu e a gente tenha a falha de sentar e conversar com alguns casais, mas quantos casais que chegam na gente é um absurdo. Nossa, eu quero ter um casamento igual ao de vocês. Nossa, eu gosto demais de ver o casamento de vocês. Então, a gente está influenciando.
E Priscila e Áquila, eles influenciaram. Eeles influenciaram, e a gente está falando sobre eles é porque eles influenciaram Tanto é que tantas pessoas. Eles influenciaram tanto, né, que Paulo, ele fala sobre eles, né? Acho que é Romanos, né? Que Paulo agradece Priscila e Áquila pelo amor que eles tiveram, né? Pelo cuidado que eles tiveram com o reino de Deus, né? Com a vida dele mesmo, né? Então eles se doaram totalmente para o reino de Deus, né? E a gente tem feito isso, né? Vocês que estão aí, né? Vocês precisam priorizar o Senhor, precisam priorizar o seu tempo para o Senhor, porque isso é o que é mais importante na vida de um casal. E para a gente começar a finalizar, a gente vai fazer uma oração especial para o seu ministério, para você que está casado, para você que está solteiro, para que Deus venha multiplicar. Se uma pessoa faz, um casal pode fazer muito mais, né? Então isso é muito importante quando o casal tem esse prazer, tem esse desejo de ajudar o Senhor. E quando você quer ajudar as pessoas no casamento, Deus te ensina. O fato de nós estarmos aqui é porque a gente quer ensinar outras pessoas, porque a gente poderia estar muito cômodo também, mas não, isso é amadurecimento, tem a ver com compartilhar, né? Companheirismo começa no relacionamento, vai para o ministério e vai para as pessoas e volta para você, nunca para em você. Eu sei que às vezes vocês estão pensando assim, não, é um casal muito novo, né? Não tem nada para passar, né? Mas como eu sempre falo, né? Sempre tem alguma coisa para você ensinar para o outro, né? Então eu sei que a gente pode não ter tantas experiências como muitos outros casais, né? Às vezes vocês têm experiências muito maiores que as nossas, né? Mas, né, se você tem experiências, compartilha com a gente também as suas experiências, né? E vamos compartilhando juntos, né? Vamos ajudar uns aos outros, edificando né? um ao outro. Edificando um ao outro, né? Tanto no seu trabalho, né? Na sua faculdade, seja onde for, né? Onde você estiver na sua família, que você seja um instrumento de bênção, né? Que o seu casamento seja um espelho, né? Eu acredito que o nosso casamento é um espelho para outras pessoas, né? Então que você seja também, que seu casamento, né? Seu casamento seja um espelho de companheirismo um com o outro, né? Em tudo. Você aprendeu sobre compartilhar o pão, e compartilhar o pão é compartilhar Jesus. Nós, casados, nós precisamos compartilhar esse pão que é Jesus. Casamentos que estão à beira da destruição, casamentos com traição, casamentos infelizes, casamentos de pessoas cansadas, frustradas, desanimadas, e elas precisam de Jesus. Quando o casal busca Jesus, então eles podem ser companheiros mesmo, né? Pode ser pessoas que levam esse pão que dá vida, esse pão que desceu do céu, e tem tantos casamentos precisando de vida. Então Deus pode te abençoar. Se você está passando algum problema no seu casamento, no nome de Jesus, você receba aí agora o pão da vida. Você receba a presença de Jesus no seu coração e você vai compartilhar agora com seu marido. Se você está aqui ouvindo a gente, você vai compartilhar com a sua esposa, você que é marido, você vai compartilhar Jesus. Nós declaramos sobre a sua vida, o seu casamento, que será um casamento transformado para a glória de Deus. E isso vai transformar a sua vida, o seu casamento, a sua família, e você vai levar para as pessoas também esse pão. Esse é o desejo de Deus. Casais que recebam o pão da vida e compartilhem. E nessa hora a gente quer orar. Se você tem alguma dúvida, comente aí. Como a gente está falando em todas as aulas, a nossa última aula vai ser respondendo as perguntas, né? Tirando as dúvidas para a gente conversar. Nós não temos um casamento perfeito. Nós não somos perfeitos. A gente tem muitas dificuldades. Mas a gente tá assim, ó, estamos juntos, na dificuldade, nas dores, nas alegrias, compartilhando as alegrias e os sonhos também, e compartilhando principalmente Jesus. E é nessa hora que a gente quer orar por você. Eu vou orar abençoando a sua vida, seu relacionamento. Você que está solteiro, não desanime. Se você tiver o pão, vai ser melhor ainda. Vai ser como no início aqui, ó, só compartilhar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Abençoa, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Essa pessoa que está nos ouvindo agora, se ela estiver solteira e ela tiver nenhum namorado, mas que ela venha ter tranquilidade, que ela venha buscar o pão da vida, Jesus Cristo. Pai, nós oramos no nome de Jesus, que ela receba agora a graça do Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus, que ela seja impactada agora com o Teu poder. Nós oramos agora pelos casais
Pai, se tem alguém com problema no casamento, que ele seja restaurado agora, abençoado pelo Senhor, que a tua glória seja derramada agora. Pai, nós oramos para que haja restauração. Talvez o cônjuge não aceita Jesus como seu Salvador, mas que haja uma transformação agora no coração dela. Talvez o Senhor vai usar essa pessoa para transformar. Talvez o Senhor use esse vídeo, Senhor, Pai, esse estudo para transformar casais no nome de Jesus. Pai, aqueles que estão já bem, caminhando, Pai, desperta eles. Que eles vá além, que eles façam cursos, que eles melhorem, que eles influenciem. No nome de Jesus, que eles compartilhem a palavra de Deus no seu coração. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós queremos receber esse pão da vida também. Nós necessitamos. Pai, traga sobre nós um desejo de ser casado e feliz para sempre. Nós repreendemos todo divórcio, todo adultério, todo casamento de fachada, toda mentira, toda obra satânica contra todo casamento seja destruído agora. Casamento é de Deus, é uma bênção, é guardado, protegido pelo Senhor. Renova agora, Senhor, amor, alegria e aliança sobre cada casal, no nome de Jesus. Esse é o nosso desejo para a tua glória. Amém. Deus abençoe. Semana que vem nós temos mais uma aula. Nós vamos falar sobre vida devocional do casal. Nós vamos falar sobre a importância de um casal que busca a Deus. A gente vai dar algumas dicas aqui, aprender também com homens de Deus. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana.